Bom dia. Em fevereiro, no sul fluminense do Rio de Janeiro, no Barra do Piraí, aconteceram fortes chuvas de verão que ocasionaram em grandes tragédias. Ocorreram vários deslizamentos de terra e parte da cidade chegaram a inundar. Um deslizamento de terra provocado pela chuva atingiu um imóvel de 3 andares em Barra do Piraí na madrugada de quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O imóvel fica localizado na rua Paulo da Silveira, no centro da cidade. 4 pessoas da mesma família morreram. As vítimas são uma idosa, o filho, o neto de 8 meses e a nora dela. Elas foram identificadas como Lídia Maria de Carvalho, de 63 anos, Bruno de Carvalho, de 26 anos, Gael Oliveira de Carvalho, de 1 ano e 1 mês, e Inara de Oliveira, de 24 anos. Outras 5 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e levadas para a Santa Casa, de Barra do Piraí. O temporal provocou ainda a abertura de uma cratera de 20 metros na BR-393, no trecho que passa pelo município de Barra do Piraí para Volta Redonda. Agentes da Defesa Civil da Prefeitura mapeiam os estragos e tentam ajudar a população. Seguem agora as imagens e vídeos de como a cidade ficou. Aí, aqui, ó. Aí, rapaziada aí, ó, do bairro aí, ó, barranco aqui perto da casa do Denilson, ó. Escorregou tudo, tampou a rua, não tem como passar, hein. Perto da igrejinha aqui, ó. Quem for passar tá dando ruim, não tem como. A ONU prevê que em 2024 os desastres naturais tendem a aumentar. O El Niño, fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, irá afetar os padrões de precipitação em muitos países, causando secas ou inundações extremas e, consequentemente, afetando a produção agrícola. Grande parte dos desastres ambientais está relacionada ao uso irresponsável dos recursos naturais e também por falhas ou inexistência de medidas de segurança em atividades de risco. Os desastres ambientais podem causar efeitos na saúde humana, na biodiversidade, na produção de alimentos e na qualidade da água. Além disso, esses eventos causam enormes prejuízos financeiros às pessoas atingidas e aos governos. Desastres ambientais são acidentes com danos graves para a sociedade e podem ser causados por fatores naturais e também provocados ou intensificados pela ação do homem. Desastres ambientais no Brasil. Acidente com Cécio, 137, Goiânia, Goiás. Em setembro de 1987, 2 catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia no terreno de uma clínica que estava abandonado e o levaram o equipamento para o ferro velho. No ferro velho, o aparelho foi aberto para reaproveitamento do chumbo e dentro dele foi encontrado o cloreto de cálcio 137, um pó branco semelhante a um sal de cozinha, mas que emite uma luz azul brilhante no escuro. Aquele pó gerou curiosidade e foi distribuído para muitas pessoas, que em poucas horas começaram a sentir os efeitos da radioatividade no corpo, como náuseas, tonturas, vômitos e diarreia.
O acidente gerou 4 mortes diretas e outras mortes decorrentes das complicações da contaminação nos anos seguintes. Além disso, cerca de 1.600 pessoas tiveram problemas na saúde causados pela radiação. Rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais. Em 5 de novembro de 2015, uma barragem da empresa Samarco, controlada pela Vale do Rio Doce, se rompeu e liberou na forma de lama 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos, deixando 19 mortos e 6.000 famílias desalojadas. As ondas de lama de até 10 metros de altura destruíram todo o distrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana, causando a contaminação do Rio Doce, a destruição da vegetação e a morte de animais. O rompimento dessa barragem é considerado um dos maiores desastres ambientais do Brasil. Além das perdas humanas e da degradação da natureza, as atividades de pesca e do turismo foram prejudicadas. Rompimento da barragem Brumadinho, Minas Gerais. Em 2019 se rompe outra barragem do Vale, a barragem de Minas Gerais, Córrego do Feijão, que havia sido construída em 1976. Dessa vez, o rompimento deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. Os mortos eram funcionários do Vale, pois assim que a barragem foi rompida, a avalanche de lama atingiu as instalações da empresa, como o refeitório e o vestiário, que estavam muito próximos à barragem. O rompimento da barragem Brumadinho é considerado o maior acidente de trabalho da história do Brasil, e além dos prejuízos humanos, também deixou graves consequências ambientais na região. Vazamento de óleo no Nordeste. Em agosto de 2019, um vazamento de óleo de origem não comprovada aconteceu no litoral brasileiro. O óleo se espalhou por todos os estados do Nordeste e chegou ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. Esse foi considerado o maior desastre ambiental no litoral do Brasil. Foram mais de 400 praias atingidas e 3.600 quilômetros de extensão. Ao todo, foram retiradas mais de 1.000 toneladas de óleo do mar. Animais como tartarugas marinhas e um peixe-boi marinho foram encontrados cobertos de óleo, além de diversos peixes mortos. A contaminação dos animais marinhos com o petróleo é um risco também para os seres humanos que se alimentam desses animais. Desastres ambientais no mundo. Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, Japão. No final da Segunda Guerra Mundial, na tentativa de convencer o Japão a se render, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica sobre o território japonês, na cidade de Hiroshima. Era uma bomba atômica de urânio, que ficou conhecida como Little Boy. Ela foi lançada de uma aeronave e explodiu no ar, formando uma grande onda de calor e energia que se dissipou por toda a cidade. Milhares de pessoas morreram imediatamente e outras morreram ao longo dos próximos meses e anos devido aos efeitos da radiação. Ao todo, estima-se que pelo menos 90.000 das pessoas tenham perdido suas vidas. Mas essa catástrofe não foi o suficiente para a rendição do Japão, que só decide deixar a guerra depois da segunda bomba atômica lançada pelos Estados Unidos, agora em Nagasaki. Cerca de 60.000 pessoas morreram em decorrência da segunda bomba. Além disso, a contaminação da radiação causou inúmeras doenças e problemas de saúde e graves impactos ambientais. Acidente nuclear em Chernobyl, Ucrânia. Em 1986, um reator de usina nuclear localizado próximo à cidade de Pripyat, na Ucrânia, explodiu devido a uma série de falhas técnicas e humanas durante uma simulação de falta de energia. A explosão causou incêndios que duraram 9 dias e durante esse período foram lançados no ar quantidades elevadas de radioatividade. Esse incidente foi classificado em nível 7 na escala internacional de acidentes nucleares e no nível mais alto dessa classificação. No momento da explosão, 2 pessoas foram mortas, mas ao longo dos meses seguintes, mais de 29 pessoas morreram como resultado imediato da contaminação. Também houveram mortes ao longo das próximas décadas e muitos casos de câncer induzido pela radioatividade. Desastre de Minamata, Japão. No ano de 1956, diversos moradores da cidade de Minamata, no Japão, começaram a apresentar problemas de saúde, como convulsões, perda de memória e surtos psicóticos. Muitos peixes e aves foram encontrados mortos e crianças nasceram com danos cerebrais. Depois das investigações, descobriram que as pessoas haviam sido envenenadas com mercúrio,
que era lançado como dejeto por uma indústria da região desde a década de 1930. O mercúrio contaminava os peixes, que eram fonte de alimento para a população local. Ao todo, cerca de 700 pessoas morreram como resultado do envenenamento e mais de 2.000 pessoas desenvolveram doenças pela contaminação com o mercúrio. Tragédia de Bhopal, Índia. Em 1984, uma fábrica de pesticidas localizada em Bhopal, na Índia, causou o vazamento de um gás chamado isocinato de metila. Essa substância altamente tóxica se espalhou por toda a cidade e arredores, atingindo mais de 500.000 pessoas. Cerca de 3.000 pessoas morreram imediatamente pela intoxicação e mais de 10.000 foram levadas a óbito posteriormente por razões diretas e indiretas da contaminação pelo gás. Causas e consequências dos desastres ambientais. A maior parte dos desastres ambientais são causados pela ação do homem e muitos deles são relacionados ao modo de vida e produção atual. A poluição e a degradação do meio ambiente e a elevada produção de lixo e o desmatamento das florestas, por exemplo, são fatores que podem contribuir para a ocorrência dessas catástrofes. Muitos desastres ambientais também são causados por negligência ou erro humano, como foi o caso de alguns acidentes nucleares que deixaram consequências devastadoras. Os prejuízos dos desastres ambientais podem acompanhar gerações ou podem até mesmo ser irreparáveis. Algumas das tragédias são elevado número de pessoas mortas, feridas e desabrigadas, desequilíbrio no ecossistema, morte e extinção de animais, destruição vegetal, proliferação de doenças e incapacidade da resposta do poder público, prejuízos financeiros de destruições da economia local, contaminação dos mares, rios, solos e lençóis freáticos.